Iniciando agora então mais um vídeo. A gente vai trabalhar agora outra aplicação para sistemas lineares. A gente vai aqui então relembrar uma coisa que a gente viu no primeiro vídeo. Assim como o último vídeo que a gente relembrou de equações lineares, a gente vai relembrar elas aqui agora também. Por quê? Porque elas têm uma certa propriedade que permite que a gente atribua elas a definições mais outros tipos de definições. Por exemplo, a gente lembra que em R2, vamos escrever aqui, em R2, a gente lembra que em R2 a gente tem a equação da reta, né? Equação da reta, né? Como que é a cara da equação da reta? A gente tem várias caras. A gente pode escrever y igual a x mais b, pode escrever de outras formas, mas eu vou escrever da forma que fica na cara daquele jeito, fica com o jeito aquele jeito que a gente viu, né, nos primeiros vídeos, nos vídeos de equações lineares. Então como é que fica? A vezes x mais b vezes y igual a c, né? Então a gente tem isso daqui, ó. Essa aqui é a forma, é o formato de equação da reta em R2, ou seja, em xy, no plano cartesiano, né? X, y, x, né? Então, e em R3? Aí em R3 existem algumas outras outras situações aí que a gente tem que falar. Porque é o seguinte, eu não vou poder mais em R3 escrever uma reta desse jeito. Eu vou precisar de outra forma para escrever, para expressar uma reta, para denotar uma reta. Não vai ser mais com uma equaçãozinha só. Não vai mais ser. Vou precisar de mais coisas. Mas, mesmo assim, em R3 eu consigo atribuir isso daqui também a uma outra definição. Não é essa equação exatamente, mas uma equação parecida, uma equação linear. Que eu uso essas equações daí para expressar um plano. Então, em R3, a equação do plano fica desse jeito. A reta já não vai mais dar para ser. Fica desse jeito aqui também. AX mais BY mais CZ igual a D. Né? A gente tem essa aqui agora é a equação do plano em R3. Né? Não tem como eu disse, não tem como eu expressar uma reta desse jeito aqui em R3, com uma equaçãozinha só. Mas eu tenho como expressar outra coisa com uma equação linear em R3. Lembrando então que isso daqui são equações lineares. Opa. São equações lineares. E esse aqui também é uma equação linear. Ok? Então a gente tem essas duas definições aí que são importantes. Isso aqui é para a parte de geometria analítica, tá bom? Que a gente vai ver mais em vídeos posteriores. Geometria analítica. Tem algumas definições que já é bom a gente já começar a trabalhar. Porque sistemas lineares são basicamente tem uma grande importância na hora da gente fazer alguns cálculos, né? Mas uma coisa que a gente vai precisar entender é que o sistema linear, ele basicamente ele vai te dar uma solução. A solução do seu sistema linear vai te dar, por exemplo, se a gente considerar em R2 e a gente faz um sistema linear com duas equações de reta, né? Duas equações da reta, a gente tem tipo
uma equação para uma reta, outra equação para outra reta. Aí faria um sistema. A gente faria um sistema com duas retas em R2. Que seria a solução dessa equação da reta? Então, como eu estou considerando no meu sistema as duas equações ao mesmo tempo, e para a solução as duas equações vão ser consideradas, então, normalmente eu vou encontrar o quê? A interseção dessas retas, como a solução de um sistema linear utilizando-se duas equações da reta em R2. Em R3, então, se eu pegar e fazer um sistema com duas equações do plano, eu consigo a intersecção desses dois planos. Duas equações de plano, né? Consigo a intersecção desses dois planos. Aí agora tem as interpretações, porque, por exemplo, se eu pegar essas duas retas aqui, as duas retas que eu falei que eu ia fazer, o sistema, e eu trabalhar um sistema linear e encontrar o conjunto de solução desse sistema, e eu encontrar um valor para x e um valor para y, eu estou encontrando o quê? Um ponto, né? Um valor para x e um valor para y, SPD. Eu estou encontrando um ponto. O que é esse ponto? Seria a intersecção das duas retas. E se eu fizer com o plano, dois planos, qual que é a intersecção de dois planos? Qual vai ser sempre a intersecção de dois planos? Vai ter como ser um ponto? Se eu pegar dois planos assim, ó, dois planos, intersectar eles, vai ser um ponto onde eles vão, um só ponto? Não, tem infinitos pontos. Tem aqui, ó, vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, infinitos pontos, né? Infinitas soluções, ou seja, um SPI. Agora, e se, por exemplo, em R2 as retas fossem paralelas? Se as retas fossem paralelas, eu teria um sistema, eu teria zero soluções. Nenhum ponto, nenhum valor de x e y pertence às duas retas ao mesmo tempo. É assim que é a interpretação. Se eu encontrar então um SI, significa que as duas retas são paralelas. Assim como se os meus dois planos me derem um SI também, um sistema impossível, significa que os dois planos são paralelos. Ok? Se eu conseguir um SPI na equação dos planos, aí vai depender. Porque vai ter duas considerações que eu vou ter que fazer. Porque se for SPI, eles dois podem tanto se interceptarem normalmente, quanto eles podem ser completamente imersos um no outro. Ou seja, eu posso estar falando de dois planos iguais, duas equações diferentes para um mesmo plano. Isso é possível, tá? Isso é possível sim. Duas equações diferentes para um mesmo plano. Dá para a gente ter isso sim, tá? Mas vamos lá, vamos para a prática, né? É a aplicação. Esse aqui é um exercício. A gente vai aplicar mais uma vez sistemas lineares em outros problemas. A gente vai então trabalhar com o plano. A gente vai trabalhar com R3, com a equação do plano, tá bom? Mas seria a mesma coisa pro R2, tá? É porque R2 vai acabar sendo muito mais fácil, então eu quero trabalhar aqui nos vídeos as coisas mais complicadas que vão ser encontradas pela disciplina. Então eu vou dar aqui dois planos diferentes, eu vou dar aqui, e as equações desses planos, e eu quero encontrar a intersecção desses planos. Ó, intersecção de dois planos em R3. É interessante a gente lembrar que é sempre lembrar que é em R3, tá bom? Por quê? Porque eu não vai ter como eu conseguir dois planos diferentes em R2, porque R2 já é um plano só, então não tem como, tá? E é interessante a gente lembrar também que R3 é o quê? R3, quais são os eixos de R3? X, Y e Z, né? X e Y é para R2. R3 é X, Y, Z, tá? Tem Z também. É aqui, ó. É aquele negócio assim. É aquele espaço, né? Que é Z, que é Y, que é X. Tá? É isso aqui que eu vou estar trabalhando. Isso aqui é R3.
Isso aqui é R3. Esse é o meu R3, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui dois planos aleatórios. Eles não foram preparados anteriormente, tá bom? Eu vou colocar dois planos aleatórios e a gente vai ver. Vai ver como é que vai ficar o resultado disso daqui, tá? Vamos lá. Se eu tenho, então, um plano com a equação 2x menos y mais 4z igual a 4, e um outro plano, ó, equação do plano em R3, tá bom? E um outro plano com equação menos x mais 3y menos 5z igual a 6. Não, igual a 6. Eu tenho esses dois planos aqui. Eles não me parecem nem um pouco serem paralelos, né? Os coeficientes aqui não são nem um pouquinho proporcionais entre si. Então provavelmente eles não vão ser paralelos. Eles vão me dar, sim, então, uma intersecção, né? Porque ser paralelo significa isso. Significa que não há intersecção. Nem em nenhum lugar, né? No infinito. Lembrando que o plano é infinito. A reta também. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o meu sistema. Como eu resolvo esse sistema? Como que a gente resolve esse sistema? Bom, sistema linear. Eu vou ter aqui, já de cara, eu já analiso. Eu tenho uma, duas, três variáveis e duas equações. 3 variáveis e duas equações. De cara, eu já sei que não tem como ser um SPD, porque eu tenho mais variáveis do que equações, né? Eu sei que ou ele é SPI ou ele é SI. Se ele for SPI, significa que há intersecção. Significa que há intersecção. Significa que há intersecção e a solução a solução é uma reta em R3. Solução reta em R3. Tá bom? Significa que há intersecção, ou seja, não são paralelos. Agora, se for um SI, significa que são planos paralelos. Ok? Então, beleza. Entendido isso, a gente continua. São três variáveis e duas equações. Beleza, então agora eu vou fazer o quê? Essa foi a minha primeira análise aqui sobre o sistema. Qual que vai ser a segunda análise agora que eu vou fazer? Eu vou tirar a matriz, na forma aumentada. Eu vou tirar a matriz aumentada desse sistema, né? Então vamos tirar a matriz aumentada do sistema. Matriz aumentada do sistema. Em vez de ter que ficar, não, mentira, vamos fazer assim. Vamos fazer melhor. Vamos fazer assim. Vamos escrever. É bom para a gente entender algumas coisas. Vamos escrever esse sistema aqui na forma matricial, na representação matricial. Vamos fazer isso. Eu vou fazer então. Como é que fica? Fica a matriz dos coeficientes: 2 menos 1, 4. Menos 1, 4. Menos 1, 3. Menos 5. Fecha aqui. Aí abre aqui outra matriz. Aí fica o quê? X, Y, Z. Isso fica igual ao quê? 4 e 6. Né? Ok. Então, beleza. Tiramos aqui a representação matricial do meu sistema. Então, agora, como que fica a matriz aumentada do sistema? A fica igual
Aí eu abro aqui a matriz, fica então 2, menos 1, 4, menos 1, 3, menos 5. Aí, linha tracejada, 4 e 6. Aí, fecha aqui. Essa é a matriz aumentada do meu sistema. Então, o que eu faço com essa matriz aumentada? Eu escalono a matriz aumentada. E para isso, a gente vai precisar de outra folha. Então, eu vou reescrever a matriz aumentada aqui, para a gente rapidinho. 2, menos 1, 4, menos 1, 3, menos 5, linha tracejada, 4, 6. E o que a gente faz com essa matriz? A gente escalona essa matriz. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa de um pivô na coluna não nula mais à esquerda, no topo da coluna não nula mais à esquerda. Temos um pivô aqui, já temos. Então, próximo passo. A gente tem que tornar esse pivô igual a 1. Esse pivô ainda não é 1, então a gente precisa tornar esse pivô igual a 1. Então, vai ser o quê? L1 vai receber 1 sobre 2 vezes L1. Aí, essa é a operação que eu vou fazer. Isso vai me dar qual matriz? Deixa eu fechar aqui. Isso vai me dar qual matriz? Vai me dar a seguinte matriz. 1, né? Vou dividir tudo por 2, né? Multiplicar tudo por 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2, né? Aí, linha tracejada. 4 dividido por 2 dá 2. Embaixo não mudou nada, não fiz nada, então fica menos 1, 3, menos 5. Aqui fica 6. Beleza? Então, agora o meu pivô aqui já é 1. Então, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Zerar o que está embaixo desse pivô. Vamos zerar esse menos 1. Para zerar, é só somar a linha de cima com a linha de baixo. L2 vai receber, então, L2 mais L1, porque o sinal aqui já é negativo. Então, como a gente viu nos outros vídeos, eu tenho que usar o negativo desse número aqui. O negativo de menos 1 é mais 1. Por isso eu usei mais L1, mais 1 vezes L1, tá? Aí aqui vai ficar como a matriz, então? Eu já sei que vai zerar embaixo do 1. 1, 0, já sei que vai zerar. Agora vamos ver o resto. Aqui eu sei que não vai mudar. 2, linha tracejada. E 2 de novo. Agora vamos ver como é que fica embaixo. Menos 1 sobre 2 aqui vai ser. Então, L2 mais L1. L2 é 3 aqui. 3 mais menos 1 sobre 2. 3 mais menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2 dá 5 sobre 2, tá? 5 sobre 2, beleza? Então, aqui, agora vai ser aqui, ó, menos 5 mais 2. Isso dá menos 3. Agora, aqui no 6, vai ser L2, 6 mais 2. 8. Né? Então, beleza. Consegui aqui outra. Já consegui, então, o que eu queria aqui nessa primeira aqui. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Vamos denotar já os nossos pivôs. A gente já tem pivô aqui. Já conseguimos nosso pivô aqui. E agora a gente tem esse pivô aqui. A gente precisa que ele seja igual a 1. Então, vamos lá. L2 vai receber... eu vou usar o inverso para dividir isso aqui e ficar igual a 1, tá bom? Vou usar o inverso, vai ficar o quê? 2 sobre 5, então. 2 sobre 5, porque daí eu multiplico ali, L2, daí eu multiplico 5 sobre 2 vezes 2 sobre 5. Corta, 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 vai ficar 1, tá? Então, é essa a operação que eu vou fazer agora. Vai ficar, vou continuar aqui embaixo. Vai ficar o quê? Vai ficar, então, ó, aí, vai ficar, então, vamos lá. Primeira linha a gente só copia, 1 menos 1 sobre 2, 2, linha tracejada, 2,
Aí aqui, 0, 1, porque a gente multiplicou aqui exatamente para dar 1 aqui. Então, eu sei que vai dar 1. Aí, esse aqui, menos 3 vezes 2 sobre 5. Vai ficar, então, menos 6 sobre 5. E ali vai ser o quê? 8 vezes 2 sobre 5. 8 vezes 2 sobre 5 dá 8 vezes 2 sobre 5. 8 vezes 2, 16. 16 sobre 5. Não dá para dividir, tá? Não é uma fração que não vai dar um número inteiro. Tá, é aqui. Aqui eu já consegui, então, o meu pivô aqui embaixo que eu queria. Então, o que eu preciso fazer agora para a forma escalonada reduzida? Eu preciso zerar aqui em cima. Então, o que eu faço? L1 vai receber, então, L1. Aí, o negativo desse aqui, mais 1 sobre 2, L2. Aí, eu vou conseguir zerar aqui em cima e vou encontrar a forma escalonada reduzida da matriz. Então, vai dar o quê? Vai dar... Aqui vai ficar 0, 0 em 0 eu não vou alterar, né? Não vai alterar nada, então vai ficar 1, 0 aqui. Aqui vai ficar 0, 1, né? Que é o que eu queria, que é exatamente o que eu queria. Eu fiz a conta exatamente para zerar. Vai ficar 0, 1 aqui. Então, vai ficar... Aí, aqui na linha de baixo não vai mudar. Menos 6 sobre 5. Linha tracejada. Aqui vai ficar 16 sobre 5. Agora, em cima ali, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu fechar a matriz. Vamos ver como é que vai ficar. Então, fica o quê? Fica L1, 2 aqui, mais 1 sobre 2 vezes menos 6 sobre 5. 1 sobre 2 vezes menos 6 sobre 5. Eu posso cortar o 2. Vamos escrever isso. Vamos escrever isso aqui embaixo. Ó, então, fica 2, que é na linha 1, né? Linha 1, mais 1 sobre 2, L2. 2 mais 1 sobre 2 vezes a linha 2, que é menos 6 sobre 5. Aqui eu consigo cortar 2 com menos 6 e vai ficar daí que fica igual a 2 mais menos 3 sobre 5. 2 é a mesma coisa que 10 sobre 5. 10 sobre 5 mais menos 3 sobre 5. Então, aqui agora eu faço a conta, eu vejo que isso aqui vai dar 7 sobre 5, tá bom? 7 sobre 5. Então, qual que é a resposta aqui em cima? 7 sobre 5. E aqui no 2, vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar, então, 2 agora, de novo, né? Porque 2 aqui, nos dois aqui são 2. Vai ficar outro aqui, 2. Aqui vai ficar 2 mais, porque é mais... 1 sobre 2, L2, 1 sobre 2, agora é 16 sobre 5, 16 sobre 5, e isso vai... Então, aqui a gente já consegue ver que a gente também pode cortar aqui, né? Vai ficar, então, 2 mais... Aí, aqui eu cortei 1 sobre 2, fica o quê? Fica 8 sobre 5, 8 sobre 5, mesma coisa, 2 é igual a 10 sobre 5. 10 sobre 5, mais 8 sobre 5. Isso vai dar 18 sobre 5. Então, que número eu coloco ali em cima? 18 sobre 5. Então, aqui cheguei na minha forma escalonada reduzida. Né? A gente já sabe, a gente já viu, né? Porque que essa é a forma escalonada. Opa, eu não mostrei a conta ali que eu estava fazendo. Mas tá, foi essa conta aqui, tá? 2 mais 1 sobre 2, 16 sobre 5. Que cortou aqui, 2 com 16, ficou 8 sobre 5. E 2 é a mesma coisa que 10 sobre 5, de novo, mesma coisa que eu fiz. Mais 8 sobre 5, que dá 18 sobre 5, tá bom? E essa é a forma escalonada reduzida, cheguei nela então. Daqui a gente faz o quê? Voltamos para a matriz. Lembrando que colunas com pivôs, pivô aqui, colunas com pivôs representam variáveis líderes. Colunas sem pivô representam variáveis livres, tá? Então, x... Ah, não. É com a outra cor que eu fazia, né? Tá certo.
Então, x é variável, vou fazer em cima, então, x é variável líder, tá? Y é variável líder, porque tem pivô aqui, y vai ser a variável líder e z vai ser a variável livre, tá bom? Então, a gente volta para o sistema daqui, a gente vai voltar, então, para o sistema dessa matriz aqui, e vai ficar, então, o quê? Já de olho, eu já consigo olhar e saber como é que vai ficar. Vai ficar como? Vai ficar x, 0 em y, mais 7 sobre 5z, igual a 18 sobre 5. 18 sobre 5. E embaixo vai ficar o quê? Y, né? Y menos 6 sobre 5z, igual a 16 sobre 5. Essas vão ser as duas equações que eu vou obter quando eu volto desse sistema aqui para a forma original, para a forma de sistema normal, ok? Então, isso daqui vai me dar daí a minha solução logo de cara. O que eu faço? Eu só isolo as variáveis líderes. Isolo as variáveis líderes. Isolando as variáveis líderes, e além disso também, eu pego o z também e eu chamo, né, normalmente, como a gente fez nos outros vídeos, chamo de outro nome. Vou chamar aqui de t, tá bom? Vou chamar z de t aqui. Z igual a t, beleza? Então, seguinte, eu vou isolar as variáveis líderes. Vou isolar as variáveis líderes. X vai ficar, vou passar 7 sobre 5z para o outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar x igual a 18 sobre 5 menos 7 sobre 5, z igual a t, então eu vou colocar o quê? T aqui. E também vai ficar que y igual a 16 sobre 5, quando eu passar esse aqui por outro lado, mais 6 sobre 5, z? Não, t. Porque eu chamei z de t, eu dei um outro nome, né? E aí eu tenho uma igualdade, então, para x aqui, encontrei uma igualdade para x, encontrei uma igualdade para y, e agora eu preciso da igualdade para z, para poder chegar na solução do meu sistema. Como que fica a igualdade para z? Bom, z igual a t, né? Z igual a t. Fica desse jeito, então. Fica desse jeito. Encontrei, então, igualdades para x, y e z. Então, como que eu expresso a minha solução? Como que vai ser expressa a minha solução aqui? Solução. Conjunto solução. Daquela forma que eu já ensinei para vocês, tem duas formas, né? Mas eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu prefiro. Na forma que a gente fez das outras vezes. Então, x, y, z vai ser, ó, lembrando, x, y, z. Essas são as coordenadas, é nessa forma que vai ficar meu trio ordenado. Opa, meu trio ordenado. Tá? Então, vai ficar 18 sobre 5. 18 sobre 5 menos 7 sobre 5t, vírgula. 16 sobre 5 mais 6 sobre 5, 16 sobre 5 mais 6 sobre 5t, vírgula, z igual a t. Tá? Eu só transcrevi isso daqui para as equações, para as igualdades que a gente acabou de encontrar, beleza? Então, fica desse jeito, meu trio ordenado. É essa a minha solução, tal que t pertence aos reais. E é assim que a gente expressa o conjunto solução. Mas vale aqui também um comentário. Qual o comentário? Que isso daqui é a chamada forma, a forma da equação paramétrica da minha reta. Equação paramétrica da reta em 3D. Tá? Essa é uma das formas de se expressar uma reta em 3D, utilizando uma equação para x, com um parâmetro, né, onde t é chamado de parâmetro, uma equação para x, uma equação para y, uma equação para z.
tá bom? Onde t é o meu parâmetro, por isso é chamado essa forma aqui que a gente escreveu, é chamada equação paramétrica da reta. E é para R3. É assim que eu indico retas em R3. É com essa equação aqui. Existem outras possibilidades também de se expressar uma reta em R3. De equações para se expressar. Existe a equação paramétrica, tem a equação vetorial, tem a equação simétrica. Mas essa aqui é a forma que a gente acabou de encontrar por conta da nossa solução aqui do nosso sistema, tá bom? Então, isso aqui é a equação paramétrica da reta. E essa foi exatamente a solução do meu sistema. Logo, os meus dois planos aqui que eu estava trabalhando no meu sistema, que foi o sistema que eu escalonei para encontrar a solução, a interseção, porque foi um SPI que eu encontrei. A solução é uma reta em R3, que a gente viu. Tá bom? É uma das formas de expressar uma reta em R3. Se fosse um sistema impossível que eu encontrasse, tá? Se fosse um sistema impossível que eu encontrasse, significaria que eu colocaria conjunto solução igual ao conjunto vazio, e isso significaria que o meu sistema, meus planos são paralelos, não possuem intersecção. Por isso não há conjunto solução para eles dois ao mesmo tempo. Ok? É assim que eu calculo a intersecção de dois planos, tá? E a intersecção... E se fosse intersecção de duas retas em R2? De duas retas em R2, duas equações desse jeito. Aí, daí no caso, eu poderia ter um sistema, daí no caso, poderia ser um sistema SPD, ou seja, um ponto, né, onde as duas retas se interceptam. Poderia ter sim um SPI, que na verdade seria no caso onde as retas são coincidentes, e poderia também ter um SI, que é o caso das retas serem paralelas. Então, como que eu calculo a intersecção de dois objetos? Objetos, eu digo reta, plano. Aqui é plano em R3, aqui é reta em R2, tá? A intersecção de duas retas em R3, aí é outra história, tá bom? É outra história. Mas são de duas equações lineares, as duas coisas que eu posso, dois objetos que eu posso expressar como uma equação linear e fazer um sistema assim, ó, já de cara com essas equações lineares, é assim que eu calculo a intersecção. Tá? É por isso. Beleza? Se não fosse desse jeito, se fosse, por exemplo, ó, como é que eu vou calcular a intersecção de duas retas em R3? Aí a gente tem que entender que dificilmente duas retas vão se interceptar em R3. Dificilmente duas retas vão ter um ponto em comum em R3. Vai ser muito difícil, tá? A gente vai ver isso aí melhor mais pra frente, mas isso precisa ficar entendido. Isso é bom que fique entendido desde já. Ok? Então, bons estudos, tá? Vejam os outros vídeos. Bons estudos para vocês e até mais.